Bom, então agora vamos para a eletrólise. Você tem que lembrar o seguinte, olha aí no slide. Você tem que lembrar, se não lembrar, olha no slide, né? Que na pilha a corrente elétrica, o processo de oxirredução gera uma corrente elétrica. Então, no processo espontâneo, o que refletia num ΔE positivo. Legal, porque o positivo é bom. Agora, veja bem, na eletrólise, que é o processo que ocorre em uma célula eletrolítica, a corrente elétrica ela vai forçar um processo redox, um processo de oxirredução. E a gente vai dividir, a gente não, né? Alguém dividiu, eu só ensino, que é a eletrólise ela pode ser dividida em ígnea e aquosa. Vamos diferenciar a eletrólise ígnea da aquosa. Olha aí no seu slide. Eletrólise ígnea. A corrente elétrica passa através de um composto iônico fundido, ou seja, no estado líquido. Enquanto que na eletrólise aquosa, a corrente elétrica vai passar através de uma solução eletrolítica. Então veja bem, a eletrólise ígnea acontece com NaCl, cloreto de sódio, NaCl, por exemplo, fundido. O que significa isso? Ocorre com o NaCl no estado líquido, enquanto que a aquosa vai ocorrer com uma solução aquosa de NaCl, ou seja, quando a gente dissolve NaCl em água. Vamos começar estudando a ígnea, que ela é mais tranquilo. Então, olha só, eletrólise ígnea. Então, a gente vai ter aqui uma bateria, para dar uma baterizada, porque tem que ter uma corrente elétrica para forçar esse processo de reação. Essa bateria tem um polo negativo e um positivo. Então, esse daqui será o lado negativo, esse será o polo positivo. Esses aqui são metais, metais que não vão participar do processo de reação, tá? São inertes, são os eletrodos, por exemplo, de platina. Pode ser de platina, eles não participam, então esquece. Lembra que aqui é o lado negativo e aqui é o lado positivo. Se nós temos uma solução, se nós temos um NaCl no estado líquido, então nós temos o Na e o Cl-, Na mais, Cl-. Só eles, não tem mais ninguém aqui, além de mim, da lousa nem alguém. Mas enfim. Então veja bem o que vai acontecer aqui, ó. O Na vai ser atraído para o lado negativo, enquanto que o Cl vai ser atraído para o lado positivo. Por quê? Positivo com negativo atrai, positivo com negativo atrai. Então vamos observar agora o que nós chamamos de descarga no polo positivo. Vamos começar pelo negativo. Eu costumo sempre começar pelo lado negativo na vida, porque depois o que vier é lucro. Então vamos lá. Vamos observar a descarga no polo negativo. O que é descarga? Descarga significa perder a carga. Então nós vamos sempre falar, em eletrólise é comum a gente falar, quem vai sofrer descarga nesse polo? Eu estou me referindo a quem? A quem vai perder sua carga. Então olha lá no polo negativo. Quem está no polo negativo? Só o Na+, foi atraído para lá. Se só tem Na+, qual é o único composto que pode sofrer descarga? O Na+, não tem mais ninguém para sofrer descarga. Concorda comigo? Bom, então só ele vai poder sofrer descarga nesse polo. Então olha só, eu tenho aqui então o Na+, tá? E ele vai sofrer então um processo de descarga, ele vai perder a sua carga. Como que ele vai perder a carga dele? Ele vai perder a carga dele quando ele receber um elétron. Então, o Na recebe um elétron, tá? E quando receber o elétron, ele vai se transformar em Na metálico. Então, observem, ó, o Na, ao receber o elétron dele, ao receber um elétron, que veio, por exemplo, de algum lugar da bateria, ao receber o elétron, ele perdeu a carga positiva e se tornou neutro, eletricamente neutro. Então, o Na, o sódio, sofreu descarga, perdeu a sua carga ao receber o elétron. Bom, agora vamos observar a descarga no polo positivo. Então, olha só, no polo positivo, quem pode sofrer descarga? E por sinal, aqui está errado. Vocês acham que eu não percebi, né, que eu escrevi descarga, mas eu percebo tudo que se passa, depois de alguém me avisar aqui no estúdio. Mas olha só, é descarga, tá? Por favor, né, gente, português ele é importante, né? Senão eu não estaria aqui falando. Estaria em outra língua, porque eu sou multilinguista. Então, olha, descarga. Tá? Então, veja bem. Quem vai sofrer descarga no polo positivo polo? Quem vai ser? Bom, só foi uma pessoa para ele. Uma pessoa não, né? Não é um íon, mas eu já considero como uma pessoa.
tanto que a gente fala dele, é o Cl-. Então ele vai para lá. Ah, Lucas, então ele tem que sofrer descarga, tem que perder a carga. É fácil, é só ele perder o elétron, não é? Será que é? Ou melhor, né? Perdão, eu fiz a pergunta que eu queria a resposta. Então vamos lá, ó. O Na, para sofrer descarga, eu juntei um elétron com ele e ele ficou neutro. Por que eu fiz isso? Porque o Na estava faltando um elétron, mais o elétron que falta, ele ficou zerado. Então, eu juntar um elétron aqui, que o cloro fica descargado, ele fica neutro. Cuidado, porque olha só, o cloro já está com um elétron sobrando. Se eu juntar um elétron aqui, ele não vai ficar neutro, vai ficar mais negativo ainda. Então, na verdade, o cloro ele tem que perder o elétron, porque ele está com uma carga em excesso. Quando ele perder essa carga em excesso, ele fica Cl, ele fica neutro. Só que aí vai os conhecimentos que a gente teve nas outras aulas. Existe cloro, simplesmente cloro? Lembra da aula de reação simples troca? Não existe. Toda vez que o cloro ficar sozinho, eu tenho que colocar um 2 embaixo. Por quê? Porque é a forma biatômica dele, é o gás cloro. E aí que vem o lance agora, um lance super lance. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma observadinha, ó. Quantos cloros estão saindo? 2. Quantos estão entrando? 1. Não pode. Então, 2 cloros entrando, tem que sair 2. Concorda comigo? Agora, faz sentido 2 cloros perderem um elétron? Também não. 2 cloros só podem perder 2 elétrons. E observa agora aqui, ó, esses 2 elétrons também tem que estar aqui presentes, são os mesmos 2 elétrons. Então agora a gente vai subir aqui, ó, dar uma subida, e vai balancear de cima. 2Na, 2Na. Beleza? Então, tomem cuidado com isso. Não me vão fazer coisa errada aqui na vida. Até pode fazer, a gente corrige depois. Igual eu fiz aqui. Não foi um erro, mas como se fosse, vamos supor. Supondo que fosse um erro. Tá? Então, a partir do momento que eu descobri que é 2 elétrons aqui, eu tenho que igualar com os 2 aqui, porque os 2 elétrons daqui são os mesmos. Então, aqui agora, como eu sei que são 2 elétrons, eu faço aqui. Bom, queria uma caneta preta, mas não sei onde eu coloquei. Então, vamos agora fazer a equação global. Lembra, tudo que tiver na esquerda e na direita, ou vice-versa, eu posso cortar. Então, veja bem, eu tenho o quê? 2 elétrons do lado esquerdo, 2 elétrons do lado esquerdo da flecha, 2 elétrons do lado direito da flecha. Posso cortar. O que sobra então? Vamos lá. Do lado esquerdo da flecha, de cima, 2Na+. 2 elétrons foi embora. Do lado esquerdo da flecha de baixo, mais 2Cl-. Flecha. Do lado direito, 2Na metálico. Mais, do lado direito de baixo, Cl2. Então vejam bem, o que vai ser formado em uma eletrólise ígnea de cloreto de sódio fundido? Eu vou formar o quê? Um metal que é altamente explosivo, que é o sódio, e vou formar um gás verde que tem odor irritante. Não que eu tenha achado, mas dizem que é irritante, que é o gás cloro. Beleza? Isso não serão formadas as mesmas coisas em uma eletrólise aquosa. É o que a gente vai ver agora. Então, olha só, antes de falar do próximo assunto, eu esqueci, vamos comentar só um detalhe aqui que é muito importante e pode confundir vocês no vestibular. Observa aqui o sódio. O sódio, ele está ganhando os elétrons, não está? Lá no polo negativo. Então, lembra, ó, no polo negativo está o sódio, ele está ganhando 2 elétrons. Então, aqui, o que está acontecendo? Se ele está recebendo 2 elétrons, ele reduz. E se ele reduz, ele cata os elétrons, ele é o cátodo, tá? Mas não se confundam. Lá na pilha, o cátodo era o lado positivo, porque é onde iam chegar os elétrons. Na eletrólise, o cátodo é o lado negativo. Por que o lado negativo? Porque é onde está o sódio, do lado negativo, realmente. Agora vamos lá para o polo positivo da pilha. O cloro está perdendo seus elétrons, então o cloro ele vai oxidar. Se ele vai oxidar, ele será o ânodo. Mas cuidado, lá na pilha, o ânodo era o quê? O lado negativo, que é de onde sairiam os elétrons. Porém, na eletrólise, ele é o lado positivo, é o polo positivo. Por quê? Justamente porque o cloro foi atraído para o lado positivo. Beleza? E agora a gente vai ver a eletrólise aquosa. Então vamos lá, ó.
Na eletrólise aquosa, como a gente já comentou, na eletrólise aquosa, a diferença é que o NaCl não estará fundido, ele estará em solução aquosa. Então vamos lá, vou apagar aqui para a gente poder fazer. Então vamos lá, ó. Então, na eletrólise aquosa, nós teremos uma solução aquosa de NaCl. Quem que vai estar nessa solução? Se é uma solução aquosa de NaCl, o NaCl vai ser dissociado em Na+, Cl-. Lucas, qual que é a diferença? A diferença é que antes nós só tínhamos o Na+, Cl-, mas agora, como se trata de uma solução aquosa, nós temos a água. Antes era só NaCl, agora tem a água no meio da história. E a água, ela sofre uma autoionização e ela dá origem a H+, mais OH menos, tá? Então a água ela vai sofrer uma ionização, sem balancear. Isso aqui seria a autoionização da água. Então, além dos íons Na+, Cl-, nós também temos o H+, e o OH- aqui. Logicamente, Cl- e OH- serão atraídos para o polo positivo, enquanto que o Na+, e o H+, serão atraídos ao polo negativo. Então, vamos agora estudar os processos de descarga nos polos positivo e negativo. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui as canetas, porque eu só tenho duas mãos, né? Então, vamos lá. Descarga. Oh, de novo, hein? Deus do céu. Descarga no polo. Vamos começar pelo polo positivo, tá? Então, descarga no polo positivo. Agora, nós temos um probleminha, que é fácil de resolver, mas é um problema. Veja bem, quem está indo ao polo positivo? No polo positivo, Lucas, tem o Cl- e o OH-. Quem que vai sofrer descarga? Antes, só ia o Cl-, então só ele sofreria descarga. Mas agora nós temos dois íons diferentes grudando, chegando ali perto desse polo. Qual dos dois vai sofrer descarga? De quem é a prioridade? De quem é o que nós chamamos de facilidade da descarga. Então você vai ter que olhar a fila de facilidade de descarga que está aí no seu slide. Então observa só. Olha aí, ordem crescente de facilidade de descarga no polo positivo. De quem é a facilidade de descarga do polo positivo? Veja bem, ó. Se vocês observarem aí, no polo positivo, nós temos aí os ânions oxigenados, o fluoreto, depois vai ter o OH- e logo na frente os ânions não oxigenados, como Cl-, Br- e menos. Então, quanto mais para frente, maior vai ser a facilidade de descarga. Então, a gente percebe que quem está mais para frente, o Cl-, eles têm mais chance de sofrer descarga do que o OH-. Então, veja bem aqui, quem é a facilidade de descarga? Aquela escala ia nesse sentido, não era? O Cl- estava aqui e o OH- estava aqui. Quem tem a maior facilidade de sofrer descarga? O Cl-. Então, a descarga do Cl- ela é preferencial à descarga do OH-. Então, veja bem o que vai acontecer agora na eletrólise. Então, com quem eu vou fazer a descarga? Com o Cl-. O OH- vocês vão esquecer. Então, vai ficar como? Cl-. Para ele sofrer descarga, eu não posso acrescentar elétrons nele, eu tenho que tirar o elétron. Então, ele vai perder o elétron e vai formar Cl2. Como é Cl2, tem que ser 2 Cls e 2 elétrons, tá? A gente já estudou isso. Beleza? Então, olha só. O cloro, deixa eu pegar a tampa. O cloro, ele perdeu elétrons, então ele oxida. Se ele oxida, ele é o ânodo. E se ele é o ânodo, nesse caso, ele é o polo positivo, porque foi atraído para a platina aqui, para essa barrinha positiva. Tá? Bom, agora vamos estudar a descarga no polo negativo. Não vou nem comentar nada, né? Descarga no polo negativo.
Bom, Lucas, no polo negativo eu tenho o sódio e tenho o hidrogênio, Na+, Na+, e H+. Qual deles vai ter preferência na descarga? Olha agora a fila de descarga do polo negativo. Cuidado, a fila de descarga no polo positivo é uma, a do negativo é outra. Olha aí. Se vocês olharem, quem está mais para a ponta? Nós temos mais para a ponta o H+. Então, olha só, se a gente for observar essa fila de descarga, quem que a gente tem? Que os elementos da 1A estão aqui e o H+ está aqui. Então, ó, o sódio ele está na família 1A. Então, ele está mais para cá. O hidrogênio está mais para lá. Quem sofre descarga? O hidrogênio. Então, o hidrogênio tem preferência na descarga. Então, olha só. O H+, ele vai ter preferência na descarga. A facilidade de descarga dele é maior. Então, a facilidade de descarga do H+, ela é maior que o Na+. Então, agora a gente vai tirar a carga do H+, não do Na+. Então, vamos lá. Se ele é positivo, está faltando elétron, é só eu somar um elétron que ele forma quem? H2. Por que H2? Se eu somo um elétron, some a carga. Só que o hidrogênio tem que ser H2, ele é biatômico. Então, tem que ter 2 hidrogênios e 2 elétrons também. Beleza? Bom, e a gente pode fazer a reação total agora, tá? E a gente vai justamente agora aprender a fazer a reação total. Porque para fazer a reação total de uma eletrólise não é só somar essa com essa, a gente tem que tomar um cuidado extra. Então vamos agora aprender a fazer a reação global de uma eletrólise, que não é só sair somando agora, tá? Lembrando, inclusive, estava esquecendo já, que aqui nesse caso, ó, o hidrogênio, ele reduz, porque ele ganha elétrons, se ele reduz, ele é o cátodo, que nesse caso vai ser o lado negativo da pilha. Então vamos agora aprender a fazer a reação global. Então, eletrólise aquosa. A gente vai ter que montar 4 equações. Primeiro, porque se vocês lembrarem, tem 4 coisas ocorrendo. Tem a descarga no polo positivo, a descarga no polo negativo, mas tem mais 2 coisas, que é quem? A autoionização da água e a dissociação do NaCl. Então primeiro vamos falar da autoionização da água, que é vida, e vida é água. Vamos lá. A água ela se autoioniza formando o quê? H+, mais OH-. A gente vai estudar um pouco melhor isso daqui umas aulinhas quando a gente falar de equilíbrio químico de eletrólitos, tá? Ah, não sei o que é, lógico que não falei ainda, depois a gente vê, tá? Vamos agora falar da dissociação do sal. Sal, que sal? Tem sal? Tem, NaCl. Dissociação do sal. O sal é quem? O NaCl, que forma Na+, mais Cl-. Nossas outras aulas lá. Vamos falar agora da semi-reação catódica. Vamos lá. Lucas, quem é o cátodo? Cátodo é quem cata os elétrons. Se ele pegou os elétrons, recebeu, cátodo cata os elétrons, ele recebeu, então ele reduz. Quem que estava reduzindo? Isso mesmo, o H+, recebia elétrons e formava H2. Logicamente, 2H+, com 2 elétrons, não era isso? Lembra? Se o H+ recebe elétrons, ele cata os elétrons, ele é o cátodo. E vamos ver a semi-reação. Semi-reação, 2 risquinhos, que é a mesma coisa, anódica. Eu falo isso porque tem aluno que eu vou dar aula, eu coloco esses 2 risquinhos, tem coragem de perguntar, o que é esses 2 risquinhos? Eu falo, ignoro, né? Não, eu explico, porque esse é meu papel. Anódica. Anódica é o quê? O ânodo, bom, o ânodo é onde ocorre a oxidação, é quando perde os elétrons, que é justamente quem? Quem que sofria? O cloro. Então, o cloro menos virava Cl2 mais 2 elétrons, né? Acontecia isso daqui. Ah, Lucas, mas e o sódio? O sódio não aconteceu nada com ele, né? Então agora a gente vai somar tudo isso. Vamos lá então. A gente vai sair somando, igual uns idiotas, mas vamos somar, né? Então olha só. Aqui do lado esquerdo eu tenho quem? H+. Do lado aqui direito... aquele que não sabe ler os dados, né? Do lado
direito eu tenho H+, do lado esquerdo eu tenho H+. Porém, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então é só multiplicar por 2 aqui, ó. Fica 2, essa louça que balança, 2. 2 do lado de lá, 2 do lado de cada flecha. Corta. Bom, mas quem eu tenho? Vamos lá. Quem eu tenho dos dois lados. Aqui eu tenho quem? Cl menos. E aqui eu tenho Cl menos. Aqui eu tenho 2, ali eu tenho 1. Então multiplica todo mundo por 2. Corta. Corta. Vamos ver se dá para tirar mais alguém. Ó. Água só tem uma. OH só tem uma. NaCl só tem um. Na também só tem um. Hidrogênio H2 só tem um. Só que os elétrons eu posso cortar. Ó. Então agora a gente consegue somar e fazer a equação global. Tá? Quem vai ficar? Vamos pegar todo mundo que está antes dessa flecha. H2O, conta, gente. Antes dessa flecha, 2 NaCl, não esquece do 2. Mais, essa flecha, ninguém. Essa flecha, ninguém. Tá? Vamos para outra agora. Primeira flecha para lá. Então agora, 2 OH-. Mais, quem está da segunda flecha? 2 Na+. Outra flecha, mais H2, mais Cl2. Montamos a equação. Você não ia chegar nessa equação se você não tivesse montado as 4 para poder fazer a global. Só uma dica muito importante. Primeiro deixa eu pegar o apagador, porque eu estou sem o apagador, eu preciso dele. Então olha só, a dica muito importante é que, por que eu usei a autonização da água e a dissociação do sal? Eu só usei a autonização, só escrevi essa equação de autonização da água, por quê? Porque a água tinha alguém aqui que ia sofrer descarga. Quem desses 3 aqui sofreu descarga? O H+. Então eu fui obrigado a escrever. E a dissociação do sal, por que eu escrevi? Porque tinha alguém aqui, que era o Cl, que também sofria descarga. Então eu fui obrigado a escrever. Mas vamos supor que em algum exemplo, a água, ninguém da água vai sofrer descarga. Então você não pode escrever a água aqui. Você vai ter que tirar. Porque se a água não sofre descarga, ninguém participa da reação. A mesma coisa, vamos supor que ninguém do sal ia sofrer descarga. Lá na preferência, o sal perdeu. Ninguém sofreu descarga. Você ia apagar o sal, ia somar essas duas de baixo, logicamente, com a da água, que está aqui em cima, né? Porque pelo menos uma vai ter que manter. Beleza? Esse aqui é o básico de eletrólise, que pode cair a vocês no vestibular. Uma dica, entre pilhas e eletrólise, é mais comum pilhas do que eletrólise. Mas não é que não vai cair. Pode cair. Chuva cai, porque eletrólise não. Beleza? Então até a próxima aula.